Olá pessoal, sou João Leite, mais uma vez sejam muito bem-vindos ao canal Ciência e Desenvolvimento Humano. Estamos dando prosseguimento à série sobre forças de caráter. Esse é o vídeo 21. Falaremos hoje sobre a força do autocontrole dentro da virtude da temperança. No vídeo anterior nós falamos sobre a força da prudência. Então, como é aquele hábito, né? Segura esse autocontrole e vai lá, clica na sineta, né? Notificações, se inscreve no canal, repasse esse vídeo para pessoas com quem você se importa e vamos multiplicar aquilo que é positivo. Ok? Fiquem comigo e vamos lá. Então é isso aí, pessoal. Falaremos hoje então sobre a força do autocontrole, a última força que fecha esse pacote da virtude da temperança. Na próxima semana a gente começa a última virtude, que é a virtude da transcendência. Tá esse bolo bonito aí, tentador, né? O autocontrole fala muito sobre esse aspecto da gente conseguir controlar os nossos impulsos. Vamos lá? Quais são as características centrais da força do autocontrole? Monitorar e gerenciar as emoções, motivações e o comportamento, sem uma necessidade de ter uma ajuda externa, tá? Então, o autocontrole é algo que vem de dentro da gente, tá? Está dentro da gente. Está ligado ao controle de impulsos indesejáveis, né? E a capacidade de fazer o certo e, obviamente, né, evitar o errado. O que a gente tem em termos de destaque nas pesquisas? O autocontrole é como se fosse um músculo, né, que pode se fatigar, né, pela sobrecarga, né, mas também ele pode ser fortalecido pela prática. Tá? Então, o que se coloca aqui? Né? Que bastam 7 minutos em laboratório, quando são feitos alguns testes, algumas intervenções para testar o autocontrole, né? E verifica-se que em 7 minutos você já consegue ter aí uma diminuição da capacidade da pessoa de se autocontrolar. Mas, obviamente, como também é dito, né, existe a possibilidade, através de alguns exercícios, a pessoa conseguir fortalecer o seu autocontrole, né, e manter aí um bom nível aí durante um tempo maior. E olha que legal, né? O autocontrole dos pais tem sido associado à felicidade dos filhos. Então, os pais, quando eles conseguem ter um nível aceitável, um nível bom de autocontrole, né, não são tão impulsivos, nem tão contidos, a gente vai ver aquela balança lá dos extremos, né? Isso favorece aí um bem-estar e a felicidade dos filhos. E o autocontrole também está conectado com mais comportamentos saudáveis. Olha que legal, né? Tá aí a foto, né, do bolo aí na capa, né? As frutas vermelhas. Então, de certa forma, existe muitas vezes uma tendência, né, do ser humano de algum desequilíbrio emocional, alguma coisa que chateou, alguma coisa que tirou a gente do equilíbrio, a gente acaba descambando, né, caindo numa situação de encontrar alguma coisa ali para ter um alívio, né? Aí algumas pessoas têm a questão do sexo, das drogas, do álcool, né? E também, muitas vezes, para muitas pessoas é a comida. Então, o autocontrole ele acaba contribuindo, né, para evitar esse tipo de fuga, e o que conduz, de certa forma, aí, a ter alguns comportamentos mais saudáveis. O autocontrole está bem aqui, bem relacionado ao aspecto cognitivo da mente, né? Então, acho que ele está bem lá separado, bem longe do aspecto emocional do coração, e ele está bem no âmbito aqui do racional. E ele está bem também no meio do caminho aqui entre o interpessoal, né, e intrapessoal, porque ele também tem todo um impacto, né, nas relações sociais, né? Então, a questão do autocontrole, apesar de ser um autocontrole emocional, né, de controlar os impulsos, as emoções, né, e, obviamente, isso reflete no comportamento, né? Então, repara que aqui, né, a gente monitora e gerencia as emoções e motivações e o comportamento, porque, como reflexo, né, a gente acaba, de alguma forma, né, tendo muito impacto naquilo que a gente tem em termos de emoções, né, e motivações, e isso reflete no nosso comportamento. Então, a partir do momento que você começa a aperfeiçoar o seu autocontrole, né, você começa a ter um comportamento mais, né, vamos dizer assim, mais equilibrado. E isso, obviamente, afeta positivamente as relações sociais. Então, ele está bem equilibrado aqui, né, entre você manter, né, o seu autocontrole, que é uma questão interna, e de alguma forma isso se relaciona nos aspectos das relações sociais. Ok? Então, como sempre, né, a gente relata aqui as correlações mais altas com a força do autocontrole. Olha lá, a prudência, a honestidade, a perseverança, ela está aqui, ó, casadinha aqui, juntinha. Olha que legal. Então, assim,
para se alcançar o autocontrole, a gente tem que carregar junto aí um pouquinho da perseverança. Então, a perseverança vai junto, né? Se não tiver perseverança, complica. Por quê? Porque é uma força complexa, né? Até mesmo quando a gente estuda lá os aspectos da inteligência emocional, naquele modelo do Goleman, né? Não é uma questão tão simples. Tá? Então, quem tiver interesse, vai estar na descrição do vídeo aí, vai estar o cardzinho indicando. Vai lá na minha playlist lá, que tem lá inteligência emocional. A gente fala sobre as 5 principais características variáveis da inteligência emocional e uma delas é o autocontrole. Então lá eu esmiuço um pouquinho mais de alguns outros exemplos, então vai ter um pouco mais de conteúdo bem específico que complementa bastante aquilo que a gente está falando aqui hoje. Né? Uma outra força é a esperança e também o entusiasmo. Como não podia deixar de ser, né? Lembrando que aqueles aspectos positivos da força estão aqui na zona de força. Então nós temos os dois extremos que são complicados e negativos, né? Acabam gerando resultados insatisfatórios. O primeiro delas é inibição. Então o autocontrole, se ele estiver exacerbado, né? Um nível muito alto, ele acaba gerando uma inibição da pessoa. Então ele se autocontrola tanto que ele já não está mais demonstrando nada do que ele sente, do que ele pensa, como é que as coisas estão acontecendo, como é que ele está se sentindo, o que ele acha das coisas. Então, ele está se contendo. Só que isso é uma bomba relógio. Tá? É uma coisa que eu coloquei uma vez com uma gestora, né, que estava fazendo um processo de coach comigo, sobre esses aspectos. Né? Porque né, a gente tem que conversar com uma equipe, que às vezes a pessoa está estressada, está com problema em casa, está com uma insatisfação ou alguma dificuldade. E se você não vai lá para conseguir conversar dentro daquilo que lhe cabe no papel de gestor, né, líder, conseguir ajudar a pessoa, né, induzi-la a encontrar respostas, né, e obter recursos para lidar com aquilo da melhor forma, é uma panela de pressão com uma válvula entupida. Em algum momento vai estourar. Né? Então essa questão do autocontrole de forma exacerbada, onde você acaba inibindo a todo momento tudo que você sente, pensa e o que você está entendendo da situação, é uma panela de pressão com a válvula entupida. Uma hora vai estourar. Então não existe muito essa coisa, né, a gente querer controlar tudo. Todas as situações, todas as emoções, tudo que eu sinto, tudo que eu penso, que eu vou ser lá. Né? Não dá. Nós somos seres humanos. Né? Então a gente vai fazer depois aquela nossa reflexão. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso aí. O outro extremo, né, que é a subutilização, aí a pessoa, né, também é impossível, é complexo. Você vive ao sabor das emoções. Né? Então, se o autocontrole está muito baixo, você está indo a reboque das emoções, quando não deveria. Isso também é muito complexo. Então, lá também na minha série sobre inteligência emocional, eu dou alguns exemplos em relação a esses aspectos. Né? Então, existem aqueles momentos específicos e cruciais onde a impulsividade te leva a algo que te gera um resguardo, né? Porque você não tem tempo para pensar na situação, alguma coisa vindo nessa direção, você vai se defender automático. Então, a mente ela te empurra ali, né, para aquela posição defensiva. Isso é positivo naquele momento para aquela situação, né? Porque se você fosse parar, mas será que aquilo pode ser um passo, aquilo pode ser uma bota, você já tomou a porrada, né? Então, em algumas situações, algumas circunstâncias, essa impulsividade, né, você agir de uma forma mais emocional, tá, e automática, ela é positiva. Mas se a gente está fazendo isso de uma forma, vamos dizer assim, geral, aí a coisa fica mais complicada. Porque a gente precisa exercitar e exercer esse autocontrole para poder refletir sobre aquilo que está acontecendo. Porque não necessariamente, às vezes, aquela interpretação inicial que gerou aquela emoção é o correto, é o fato, é o melhor caminho. Então, o autocontrole é importante nesse aspecto. Então, aqui, pessoal, a gente vai falar sobre aqueles aspectos dos correlatos positivos. Olha que legal, tá? O autocontrole ele tem aqui um correlato positivo aqui, que são altos níveis de realização acadêmica. Olha que bacana, né? Então, a gente verifica o quanto que uma falta de equilíbrio emocional impacta na realização acadêmica. Olha o quanto isso é importante nessa fase da vida.
não que não seja em outras fases, né? Mas na fase acadêmica ela é muito bem-vinda, né? Porque o autocontrole ele tem esse correlato positivo com altos níveis de realização acadêmica. Olha, a autoestima, tá? Obviamente o autocontrole da raiva, né? Com baixos níveis de ansiedade e depressão, isso é um bacana, né? Principalmente nesse momento que a gente vivenciou aí praticamente ontem, né? Da pandemia, isolamento social. Quem tinha e estava com essa força aí no seu ponto de equilíbrio já tinha aí um bom aliado, né? Para lidar com esse momento que a gente vivenciou há um tempo atrás, contendo ansiedade, né? E trabalhando, ajudando a trabalhar a questão da depressão. E essas pessoas são percebidas como amáveis e confiáveis, olha que bacana. Então, é uma forma de fortalecer os laços sociais. Então, o autocontrole é uma força que traz aí muitos aspectos interessantes, né? Não só no âmbito interno, né? De autoestima, de baixo nível de ansiedade, depressão, como também em questões externas, como realização acadêmica e as relações sociais, sendo percebida como mais amáveis e confiáveis, ok? Então esse é aquele momento que a gente vai iniciar a nossa reflexão. Um momento para ajudar você a refletir um pouquinho sobre a força e o que de forma prática isso impacta a sua vida. Então, que situações, pessoas ou coisas te tiram do controle? Talvez você pense aí no momento da pandemia, né? Tiveram tantos debates, né? Vacina, sobre a ciência, sobre a questão do isolamento social, e aí você via pessoas, né, com um comportamento assim, ultraçado, e aí depois a gente teve essa questão aí envolvendo essa polêmica política, que foi essa última eleição, né? Talvez a gente nunca tenha tido uma eleição tão controversa quanto essa, e aí pessoas, né, com pensamentos distintos, bem inversos, né? E talvez muitas vezes com pouca tolerância em ouvir uma diversidade, alguma coisa contrária. Então acho que a gente teve alguns cenários aí que já podem dar para a gente boas dicas, né, de situações, pessoas ou coisas que te tiram do controle. Às vezes as pessoas, as situações estão perto de casa, no convívio social, no seu trabalho, né, naquele mercado que você vai com frequência perto de casa. Que tipo de situações fazem com que você perca o controle? Reflita bem sobre essas situações, porque naquele momento você pensar, pô, João, eu quero aumentar meu autocontrole. Essas situações serão o seu caminho de aumentar o seu autocontrole. Aquilo que dói, que incomoda, aquela coisa como um remédio amargo, né? O pessoal mais antigo, né, com uma idade um pouquinho mais já avançada, né, que tomava uma cervejinha, sabe bem o poder do chá de boldo no dia seguinte para curar a ressaca. Um jogo amargo, mas sensacional. Então, qual é a questão? Aquilo que te incomoda, que faz você hoje perder o controle, vai ser a sua referência para você trabalhar o seu autocontrole e saber se você está conseguindo elevar os seus níveis de autocontrole. Para que daqui a uma semana, um mês, 2, 6 meses, um ano, aquilo que te incomodava muito, que você pensou quando você fez essa reflexão, você vai olhar aquilo acontecendo depois de um tempo e falar, pô, agora eu estou levando isso numa boa. Continuo não concordando, achando que não está legal, né? Não fico feliz em ver aquilo, natural, mas não é algo que me consome, que me desequilibra. Esse é o objetivo. O objetivo é a nossa mudança interna, não a mudança do outro. A mudança do outro só cabe ao outro. Só ele pode mudar a si mesmo. O máximo que a gente pode fazer é amar as pessoas e dar o nosso melhor exemplo. Vamos seguir? Como você se sente e lida com pessoas impulsivas? E aí se você muitas vezes olha, que é um saco, porque eu acho um absurdo, porque isso, porque aquilo. Pense que antes de mais nada nós temos que fazer a nossa autoanálise. Muitas vezes aquilo que te incomoda no outro é algo que você carrega e como você está vendo aquilo no espelho, aquilo incomoda.
Então, antes de recriminar e se incomodar tanto, é uma coisa muito saudável, busco fazer isso. Por que isso está me incomodando tanto? O primeiro ponto de partida é avaliar se nós, de alguma forma, de uma maneira clara, direta, objetiva ou subjetiva, escondidinha, a gente também não tem aquela situação, não tem aquela dificuldade. E aí, quando você faz uma análise verdadeira, imparcial e não encontra aquilo em você, aí a gente parte para as segundas instâncias, as terceiras, as quartas, de avaliar se aquilo não está indo em choque contra algum valor seu, ou você tem uma força de caráter, que aquilo está sendo contrário à sua força de caráter. É importante a gente identificar isso e encontrar formas sábias, inteligentes de lidar com a impulsividade das pessoas. Porque ninguém, por mais que você tenha força de caráter do autocontrole, você não vai ter autocontrole em 100% da sua vida, em todas as instâncias, em todos os cenários. Então vão ter situações em que você tem um melhor desempenho em termos de autocontrole, outros você vai ter um autocontrole mediano e outros você não vai ter um autocontrole. É natural da nossa vida, faz parte do nosso processo evolutivo. Então, assim como nós não temos condições de ter um autocontrole em relação a tudo, em todo momento, e a gente gostaria, que as pessoas entendessem isso, tivessem um pouco de aceitação, a gente precisa também exercitar essa aceitação e entender que as pessoas também têm o seu processo evolutivo. Então a gente tem que encontrar uma forma inteligente de entender, interpretar e lidar com a dificuldade do outro. Nesse caso, nós estamos falando sobre a impulsividade. Ok? Para encerrar, o que o seu autocontrole traz de positivo para a sua vida hoje? Gilmar, semana passada eu estive na reunião com meu chefe, quis mandar ele para aquele lugar e eu respirei, fiz cara de paisagem. Se eu tivesse mandado ele para aquele lugar, com certeza eu teria sido mandado embora. Então, que tipo de situação o seu autocontrole trouxe para você aspectos positivos no seu dia a dia? Eu ia discutir com a minha esposa, mas me contive, saí de cena, fui ler um livro, fui fazer um suco, fazer alguma coisa. Eu estava chateado porque meu time perdeu. Ao invés de eu tomar uma cerveja, eu caí aqui no torresmo, fui fazer um exercício. Fui ler um livro, fui tomar um banho. Encontrei um substituto positivo, ao invés de encontrar um substituto negativo. Que situações do seu cotidiano, o seu autocontrole traz para você aspectos positivos? Pense de que forma o seu autocontrole contribui positivamente para você. Isso contribuindo para você, lembrando que isso reflete nas relações, no exemplo que você dá, quanto isso contribui para a sua família, as pessoas que te cercam, o trabalho, os amigos. Isso é importante para você perceber um aspecto prático, um resultado prático de quanto essa força de caráter ela contribui positivamente para você. Isso vai te fortalecer, vai te dar uma base, um estímulo a você ampliar esse autocontrole em outras esferas da vida, aquelas que talvez hoje estejam um pouco mais difíceis. E aí você vai lembrar que, da mesma forma que você tem resultados positivos e práticos quando você exerce o autocontrole em algumas questões, você vai se esforçar para exercer esse autocontrole também em outras situações, porque você também terá resultados positivos, práticos. Espero que você tenha gostado da reflexão de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima semana.